Tá, pronto. Ô César, obrigado, cara. Eu conversando aqui há meia hora sem áudio. Eita pau. Pronto. O pessoal escutou do Instagram, né? Obrigado, César. Só você, viu? Sempre que acontecer isso, vão colocando aqui. Eu estava falando pro pessoal, certo? Vou recomeçar de novo. Dizendo aqui, comecei quase 10 minutos aqui sem áudio aqui já no... Que eu hoje estou muito animado, porque graças a Deus, a gente conseguiu uma grande vitória, certo? Num grande processo nosso, um embargo de terceiros, certo? E esse embargo de terceiros praticamente não tinha solução, nada no direito a gente pode dizer que não tem solução, principalmente quando Deus põe a mão, mas era um caso que eu já estava me dando aí também dizendo, poxa, o que é que eu posso fazer mais? Eu não sei mais o que é que eu faço. Só tudo que a gente faz a gente indeferido dentro desse processo, falando que foi um cliente que adquiriu um imóvel em 2009. Tem nada a ver com a aula de hoje. Então eu vou só contando para vocês aí, para a gente passar o tempo também. Mas voltou, né? Pronto. Voltou, César. Obrigado, viu? Obrigado pela sua informação. Certo? Você veio aqui para Instagram para dizer que estava sem áudio, mas aí o pessoal me alertou aqui também. Esqueci de abrir o áudio aqui para falar com vocês, tá? Então, eu fiquei muito animado com essa vitória. E é muito difícil quando acontece um caso como esse, assim, por exemplo, de uma pessoa adquirir um bem e a pessoa que lhe vendeu o bem tem uma execução fiscal contra ela. Certo? Não importa a data que foi proposta essa execução fiscal. Por exemplo, nesse caso aqui foi há mais de 20 anos. Né? Ele, quando puxou a ficha do bem, estava limpo, sem nenhum tipo de restrição sobre esse bem. Né? Registrou no nome dele. 10 anos depois aparece um oficial querendo penhorar para vender esse bem em asta pública. Né? Intimando primeiro para ele entrar com embargo de terceiros. Nós entramos com embargo de terceiros. Eu sei que é uma ação extremamente complicada para você atuar numa situação como essa, porque é considerada fraude de acordo com o artigo 185, certo, do Código Tributário Nacional. Mas nós perdemos no embargo de terceiro. Ele foi condenado, inclusive, a pagar os honorários da União, mas a gente teve uma ideia de fazer uma petição, um processo para falar com a juíza, certo? Tentamos negociar a dívida, mesmo a dívida não sendo dele, com a fazenda rejeitou. É muita história, gente, é muita história. Mas hoje na sexta-feira, né, a gente foi presenteado com uma decisão, certo, tirando a restrição sobre o imóvel dele, que valia mais de R$1 milhão, certo? E que houve essa restrição sobre o imóvel, que ele construiu a casa do sonho dele, já morava lá há mais de 10 anos. Então, a gente conseguiu mais uma vitória que a gente atribui primeiramente aí a Deus, né? E depois aí também as inspirações que Papai do Céu nos dá para a gente poder atuar em casos como esse, só envolvendo a prática. Carlos, eu acho que sim. Acho que é o caso que de vez em quando eu comento, porque esse caso para mim tem sido um dos casos mais difíceis que passou aqui no escritório. Por mais que eu tenha atuado durante 18 anos em execuções aí, eu ainda atuo em várias execuções, mas de uma empresa só, em mais de 276 execuções, de valores superiores a 1 milhão. Essa empresa tinha 176 milhões em débitos. E quem cuidava de todo esse passivo tributário dessa empresa era eu aqui e a minha equipe também ainda aqui do escritório, certo? Administrando esse passivo, certo? Então esse caso que eu estou falando para vocês, para mim, é um caso muito importante porque faltava isso também para mim. A gente sempre não diz, a gente tem que ter digamos assim, um desafio novo, uma coisa nova, para quando a gente está achando que está tudo já ficando aquela coisa meio morna, a gente já passou por muitas situações, aí aparece um desafio novo desse, para provar que você é capaz, que você tem condições, que Deus está do seu lado, que você consegue, não é? Então, conseguimos reverter, graças a Deus, tá? Vou ver aí como é que a gente faz aí para depois contar essa história numa Tributa Live, né? Porque envolveu muitas situações, muitas pessoas e tudo mais. Mas, gente, sejam todos bem-vindos, tá?
A gente está transmitindo aqui simultaneamente, tanto no canal do YouTube Ricardo Piedade. Tudo bom, Robson? Seja bem-vindo, boa tarde também. Quanto também no Instagram, certo? No nosso Instagram, RP Cursos Tributários, tá? E qual é o tema da aula de hoje? Vamos começar já a falar sobre o tema da aula de hoje, que é sobre a ação anulatória, certo? A gente não precisa, pessoal, quem atua no tributário, essa quantidade toda de ações. Por exemplo, eu atuo no tributário há quase 25 anos, certo? Quais são as ações que eu dou entrada com grande frequência? De defesas, por exemplo, para recuperar créditos, para defender os interesses do cliente. Em execuções fiscais, exceção de pré-executividade, que eu sempre falo que é a minha predileta. Embargos à execução fiscal são as duas principais. Fora essa situação, em outras situações, tá, que envolvem recuperação de crédito, teses tributárias, a grande maioria das ações que eu dou entrada é mandado de segurança. Por uma série de questões, tem muitas tributalives aqui, onde eu falo sobre o mandado de segurança, os benefícios do mandado de segurança. O principal deles, além do rito sumaríssimo, tem prioridade sobre todas as outras ações, a não ser o habeas corpus e o habeas data, né? Além do rito sumaríssimo, no mandado de segurança, não se paga os ônus sucumbenciais. Ou seja, se você entra com mandado de segurança, por acaso, você não conseguir aquela segurança, a concessão da segurança, ou por alguma razão ela foi indeferida, você não paga nada. Então, muitas vezes não. Em 99,9% dos casos eu entro, a não ser em execuções fiscais, que eu faço aquelas defesas já envolvendo as execuções fiscais, eu entro com mandado de segurança. Ação anulatória, pessoal, na minha vida de tributarista, de escritor de 2 livros na área tributária, estou escrevendo o nosso terceiro, de mentor de vários colegas na área tributária, como agora, por exemplo, eu tenho a honra de ter uma turma muito selecionada da segunda mentoria, com gente com mestrado, com gente com pós-graduação e tudo mais, e eu sou mentor dessas pessoas nessa área tributária. Em toda essa minha vida de militância na área tributária, acho que eu já entrei com 4 ou 5 ações anulatórias em toda essa minha vida, certo? Atuando na área tributária. Por quê? Primeiro, ação anulatória, o rito é ordinário. Então, o trâmite demora tanto quanto qualquer outra ação com rito ordinário. Cabe perícias, cabe dilação probatória ampla em ação anulatória, demora também muita coisa, o advogado tem que diligenciar demais, tá certo? Mandado de segurança, o rito já é sumaríssimo, já corre por si só, certo? E além disso tudo, na ação anulatória, se você não conseguir anular aquele débito que você está entrando com a ação anulatória, você ainda corre aí um grave risco de você ter que pagar 20% ainda de honorários para a Fazenda Pública, certo? Então é muito difícil o advogado explicar para um cliente que além dele não ter conseguido anular aquele débito de 400 mil, por exemplo, agora o débito não é mais 400, é 480 porque ainda tem 20% de honorários em cima desse débito que ele tentou anular, certo? Então você tem que tomar muito cuidado quando você escolhe uma ação anulatória. Ação anulatória, quando eu posso encaixar o que eu quero pedir numa ação anulatória em um mandado de segurança, eu tenho que fazer um trabalho muito como se fosse aquele artesão, certo? Dizendo assim, ó, aqui não é caso de mandado de segurança, mas vamos tentar encaixar no mandado de segurança. Vamos ver o que é que a gente pode falar da legislação, certo? Que houve o ferimento daquela legislação tal, que já tem uma decisão falando a respeito, para provar ao juiz que não é dilação probatória aqui. O que a gente puder encaixar no mandado de segurança a gente faz, certo? E geralmente aqui, em mais de 95% dos casos, com exceção de algumas poucas raridades aí, que não dá certo, certo? Aí a gente tem que entrar com ação anulatória. Mas procure evitar a ação anulatória, principalmente se o direito do seu cliente não for aquelas maravilhas todas, certo? Quando é que a gente entra com ação anulatória, pessoal? Quando já existe um débito já lançado contra o cliente, ou seja, o cliente já recebeu uma notificação do fisco. Aí tem aquela diferença que a doutrina fala. Qual é a diferença? Para mim, isso tudo é pouca coisa. Isso aí, não, na prática mesmo, não tem
Pouquíssima diferença. Tanto faz o nome que eu dava para a ação. Se era ação declaratória de inexigibilidade de tributo, ação anulatória de dívida tributária, com pedido de tutela antecipada, tutela de urgência, certo? Com pedido de repetição de débito. Isso aí pouca diferença faz na prática. Mas a doutrina faz essa diferença. Ela diz, por exemplo, ação declaratória é quando o débito ainda não foi lançado. Tem um fato gerador, já tem o cara por algum motivo não pagou lá aquele tributo, por alguma razão dele, certo? O fisco ainda não está cobrando ele, tanto administrativamente como judicialmente, e ele resolve entrar com ação anulatória antes disso tudo. Declaratória, no caso. Uma ação declaratória de inexigibilidade de dívida, antes disso tudo, certo? Por exemplo, ele não pagou um determinado tributo, aí depois ele diz, o fisco vai vir para cima de mim, né? Então é melhor eu já entrar com isso, porque foi incluído indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Eu não paguei porque foi incluído indevidamente o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Eu não entraria com ação declaratória, porque corre o risco dele perder com relação a isso também. Eu iria preferir entrar com mandato de segurança, ser reconhecido o direito, e depois, se o fisco executasse, eu jogava os fundamentos do mandato de segurança nessa execução. São estratégias que a gente tem aqui. Mas tem muita gente que diz, olha, já que eles vão entrar mesmo, vamos entrar com ação declaratória logo antes dele entrar, certo? Dizendo que o motivo que a gente não recolheu foi porque foi recolhido indevidamente um tributo na base de cálculo do outro. Isso é só uma ideia que está vindo aqui. Mas quando já existe o lançamento, que é o fisco mandar aquela cartinha para o contribuinte, dizendo, olha, consta aqui no nosso sistema, em aberto, a falta de pagamento, por exemplo, do imposto de renda, ou do PIS da COFINS, dos meses tais e tais e tais, do ano tal, razão pela qual fica a vossa senhoria intimado para pagar, certo? Esse débito no prazo de 30 dias, sob pena de inscrição do mesmo em dívida ativa e posterior cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional, quando então poderá ocorrer penhoras de bens, blá, 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 e bota um bocado de medo no cara, para o cara já ir correndo lá para pagar, tá? Aí ele ouve o lançamento, dali o cara pode entrar com ação anulatória de inexigibilidade de dívida. O cara pode até se defender administrativamente também, se for o caso, se o tributo comportar defesa administrativa, ou então entrar com ação anulatória, ok? Porém, eu quero deixar bem claro para vocês aqui, que tome muito cuidado quando não fica tirando ação anulatória para tudo que for situações. Quando você puder encaixar os argumentos de uma ação anulatória em um mandato de segurança, o mandato de segurança, a diferença é que é o direito líquido e certo. Você tem que entrar com mais certeza daquilo que você está pedindo, tem que trazer uma prova mais contundente, aquilo que o juiz bate o olho e já diz, opa, não é que seja uma coisa incontroversa não, pode ser controversa, pode ter discussão judicial, certo? Não precisa ser pacificada no âmbito do judiciário não, mas se você puder dizer, olha, não precisa de prova para eu mostrar que eu tenho direito a isso, você junta no mandato de segurança. Quando não for o caso, você entra com ação anulatória, sabendo, por exemplo, que a ação anulatória vai caber uma discussão ampla. Eu já tive alguns modelos de ação, exemplos de ação anulatória. Um que eu dei entrada aqui, por exemplo, um cliente, ele comprou um terreno, certo? E nesse terreno constava lá o valor venal na prefeitura X, quando ele dizia que o valor era bem inferior àquele que estava constando na prefeitura. Aí ele foi fazer um requerimento administrativo na prefeitura, foi até pior, porque quando ela foi lá na empresa dele, em vez dela ajustar o valor que ele entendia que era correto, ela ainda aumentou mais ainda a testada fictícia do imóvel, ou seja, aumentou ainda mais o IPTU. Aí onde é que essa bronca foi rolar? Foi rolar lá na justiça, através de uma ação, certo? Declaratória de inexigibilidade de tributo, que é tudo rito ordinário, ação anulatória, ação declaratória, não se atém a nomes, tá? Você saiba que tudo é rito ordinário, tudo cabe prova, onde houve uma perícia mostrando que a metragem do imóvel era realmente não ficou nem o que a prefeitura cobrou, nem o que ele entendia, ficou no meio lá, mas não poderia ser o que a prefeitura estava cobrando. Então houve uma perícia para determinar isso. A gente conseguiu em tutela de urgência, por exemplo, que a prefeitura não fizesse nenhum tipo de cobrança enquanto não houvesse lá o julgamento dessa ação declaratória. Então veja, numa ação declaratória ou anulatória como essa, cabe liminar, não é nem liminar em mandato de segurança.
cabe uma tutela de urgência, um pedido de repetição de indébito, tá certo? Tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, aqueles mesmos requisitos padrões, fumaça do bom direito, perigo da demora, cabe essa tutela de urgência numa ação anulatória. Mas eu queria falar com vocês hoje especificamente também com relação à anulatória do artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, certo? Que é a Lei 6830/80. Que esse artigo 38 é muito comentado, a gente fala muito sobre ele também nos nossos cursos, certo? Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda. Bem-vinda, a primeira vez que eu vejo você aqui. Apareça outras vezes, certo? Então eu quero falar um pouco com vocês sobre esse artigo 38 da Lei 6830, que diz o seguinte: a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição de indébito ou ação anulatória de ato declarativo da dívida. Esta, a ação anulatória, no caso, precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido de juros e multa de mora e demais encargos. Ou seja, pelo artigo 38 da Lei 6830, que é uma lei toda pró-fisco, a gente tem aquele nosso curso de execuções fiscais, onde a gente detalha artigo por artigo, inciso por inciso da Lei 6830, contando resoluções de casos práticos, além de uma série de questões que a gente envolve no nosso curso. Esse artigo 38 da Lei 6830 diz que tudo vai ser discutido de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, a Lei 6830, que é toda pró-fisco, a não ser no caso de mandado de segurança, ação de repetição de débito e ação anulatória, esta ação anulatória, desde que o contribuinte faça o depósito do valor integral da dívida. Aí a pergunta é necessário, então, para eu poder entrar com uma ação anulatória, fazer a defesa do meu cliente, fazer o depósito do valor integral da dívida? E leia-se esse depósito do valor integral da dívida de acordo com o artigo, a súmula 112 do STJ, com tudo, correção, encargos, honorários da fazenda, tudo, é o valor integral. Aí o que é que a doutrina, a jurisprudência, hoje já está pacificado isso, já tem até uma súmula vinculante, certo? Que é a súmula 28 do STF, certo? Eu já vou até dizendo isso aqui para vocês entenderem o que é que diz a súmula vinculante, número 28 do STF. É inconstitucional a exigência do depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Então, hoje, tanto o STJ tem uma decisão em regime de recurso repetitivo também aqui do STJ, quanto o STF, que editou até uma súmula vinculante, diz que não é mais requisito da ação anulatória você fazer o depósito do valor integral da dívida, porque se fosse assim, você estaria privilegiando apenas quem tivesse condições financeiras de fazer o depósito para poder se defender. Quem não tivesse, jamais poderia ingressar com ação anulatória. Então, se estabeleceu a seguinte regra. Se você, por exemplo, entra com ação anulatória, certo? Até com pedido de tutela de urgência e não faz depósito de valor nenhum, isso não vai impedir da Fazenda, por exemplo, entrar com uma ação de execução fiscal e efetuar aquela cobrança na execução fiscal, porque a simples propositura da ação anulatória sem nenhum tipo de depósito não tem o condão, a prerrogativa de suspender, certo, a exigibilidade do crédito tributário, certo? Pelo STJ, nesse RESP aqui, em regime de recurso repetitivo, que foi o 962-838 da Bahia, ele entendeu que o que é que realmente suspende a exigibilidade do crédito tributário? É entrar com a ação anulatória e fazer o depósito
do valor integral da dívida. Porque se fosse assim, só bastaria que o contribuinte estivesse na iminência de sofrer alguma cobrança do fisco, entrava com ação anulatória, não fazia depósito de nada, aí suspendia a exigibilidade. O fisco jamais ia poder entrar com ação de execução fiscal. Então não é isso. Existe o princípio da supremacia do direito público sobre o direito privado. Então, qual é o entendimento hoje pacificado? Certo? Se eu entro com ação, eu posso entrar com ação anulatória, certo? Não preciso fazer depósito de nada, certo? Mas isso não vai impedir do fisco entrar também com a ação de execução fiscal. Inclusive, como nas comarcas, por exemplo, das capitais, como Recife, por exemplo, onde tem as varas privativas de execuções fiscais. A execução fiscal é competência, inclusive, absoluta, isso. Tá? As execuções fiscais irão tramitar nas varas de execuções fiscais, enquanto que a ação anulatória vai correr em uma das varas da Fazenda Pública. São processos, mesmo envolvendo a mesma cobrança, viu? Uma eu estou querendo anular, a outra eu estou querendo cobrar a Fazenda, certo? Uma vai ser de competência lá da vara de execuções fiscais, a outra aqui nas varas da Fazenda Pública. Mas isso não impede, certo? De acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, que na ação anulatória eu faço o requerimento, o pedido de tutela antecipada, tutela de urgência, de acordo com o artigo 300 lá do Código de Processo Civil, demonstrando lá o perigo in mora, a fumaça do bom direito, certo? Por quê? Porque de acordo com o 151 do Código Tributário Nacional, se for concedida a tutela de urgência, é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Acho que é o inciso 6º. Então, se suspende a exigibilidade do crédito tributário, automaticamente a execução fiscal teria que ficar suspensa. Mas lembre-se que, de acordo com o STJ, certo? Em regime de recurso repetitivo, nesse RESP aqui, ó, 96.28.38 da Bahia, o que realmente vai suspender a exigibilidade do crédito tributário? É o depósito do valor integral na ação ali anulatória. Então, se eu entrei com ação anulatória, não fiz depósito de nada, ela vai ser processada e julgada. Mas se ela for concedida aqui uma tutela de urgência, mesmo que para o STJ entenda que o que vai se suspender mesmo era se eu fizesse o depósito, a execução teria que continuar tramitando, eu vou tirar cópia dessa ação anulatória todinha, vou lá na execução fiscal, entro com a exceção de pré-executividade e digo, excelência, olha, lá na ação anulatória que eu dei entrada, que está correndo um colega seu lá do outro lado, certo? Foi concedido lá a tutela de urgência. Então, para que não existam decisões conflitantes, não é melhor paralisar essa ação aqui de execução fiscal, enquanto não é decidido lá aquela ação anulatória. Para o STJ não é para paralisar, porque não houve o depósito do valor integral, foi só uma tutela. Mas pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, tem que se suspender. Então, a gente pede ao juiz. Já existiu situações em que o juiz determinou o seguinte, vamos suspender aqui a execução fiscal até o fim lá da ação anulatória, para que não existam decisões conflitantes referente ao tema, ok? Então saiba o seguinte, se eu entro com a ação anulatória, não faço depósito de nada, a ação anulatória vai ser processada e julgada, mas não vai suspender o andamento da execução fiscal, que vai correr em outro cartório privativo das execuções fiscais. Agora, se já tem uma execução fiscal proposta até anteriormente contra a minha empresa, e eu sei que a lei de execuções fiscais é toda pró-fisco, como falei para vocês, a lei 6830, e eu quero levar essa discussão, tirar da execução fiscal para levar para a ação anulatória, que vai correr em outra vara da Fazenda Pública. Qual seria a solução? Isso é caso a caso a ser estudado. É eu entrar com ação anulatória, que vai ser distribuída para uma das varas da Fazenda Pública, porque a de execuções é competência absoluta, e fazer o depósito do valor integral da dívida, de acordo com a súmula 112 do STJ, inclusive com todas as suas atualizações e até encargos, certo? Os honorários também da Fazenda. A gente faz o depósito lá, aí o que é que acontece? Aí suspende a exigibilidade do crédito tributário, porque se eu entrei com ação anulatória, mesmo que depois da ação de execução, e na ação anulatória eu fiz o depósito do valor integral, certo? Aí a execução tem que ficar paralisada. Porque o STJ diz, se você fizer o depósito,
A execução vai ficar lá e a briga você vai puxar para a ação anulatória, que é um rito comum, procedimento ordinário, certo? E a fazenda vai ter que discutir aquele crédito dela lá na ação anulatória e não na execução fiscal. Mas isso, pessoal, tem que ser muito bem estudado, porque tem esse porém na ação anulatória, como falei a vocês. Se você levar a discussão para uma ação anulatória e o direito do seu cliente não for um bom direito, corre o sério risco de, além de você não anular o débito, você ainda ter que pagar lá os honorários da fazenda. Então, pensa bem quando você utilizar a ação anulatória. Esse é o motivo, certo, pelo qual, durante quase 25 anos militando, certo, 20 na área tributária, a gente só entrou com 2 ou 3 ações anulatórias. Sempre que possível, eu levo a discussão para um mandado de segurança ou uma outra, ou na própria execução fiscal, certo? Na própria execução fiscal. Eu só entro com ação anulatória se realmente o direito do cliente fosse um direito muito bom. Ou uma outra situação agora que está me vindo na memória. Por exemplo, eu não digo que o mandado de segurança é o meio adequado à declaração da compensação tributária, de acordo com a súmula, acho que é 213, acho que do STJ, a cabeça já está um pouco cansada, que diz que o mandado de segurança é a ação adequada à declaração da compensação tributária, mas digamos que a empresa já fechou as portas, certo? Ela não está mais operando. Ela vai se compensar com o quê? Certo? O mandado de segurança era se ela tivesse aberta aqueles impostos de trato sucessivo, aquele que ela paga mês após mês. Se eu vou ter uma declaração dizendo que ela vai passar um bom tempo, ela tem direito a recuperar os últimos 5 anos e o que ela pagar no decorrer da ação, ou seja, ela vai passar um bom tempo sem pagar imposto e ela está aberta, no momento que ela for se compensando, os honorários vão chegando para os advogados, certo? Para a gente não precisa entrar na justiça depois com cumprimento de sentença, ser escrito em precatório para pagamento lá no ano seguinte, de acordo com o artigo 100 da Constituição. Não precisa nada disso. A empresa vai se compensar. Eu tenho 100 mil reais de todo mês de imposto para pagar. Não vou pagar os 100 mil porque eu tenho uma declaração dizendo que eu não vou pagar mais, uma decisão da justiça. Então, quando eu compenso, a gente ganha os honorários. É filé, certo? Mas às vezes a empresa já fechou. Se a empresa já fechou, às vezes está 2, 3 anos, mas pagou muito tempo indevidamente um determinado tipo de imposto e tem algum valor a ser restituído. Então, se ela não tem mais o que se compensar porque ela já fechou, o meio adequado seria através de uma ação, certo, declaratória, com rito ordinário, certo? Teria que ser uma ação ordinária com relação a isso. Que vai, depois de transitar em julgado, você vai executar aquela decisão contra a fazenda. Depois que não couber mais nada, o que é que vai ser escrito em precatório, não é? Então, ou seja, vai ser escrito lá para pagamento lá na frente, obedecendo aquela ordem de precatório. É para isso que a gente usa, pessoal, essas ações no rito ordinário, certo? Quando não cabe, no meu caso, o rito sumaríssimo do mandado de segurança. Mas eu volto a dizer a vocês, tá? Eu não sou fã da ação anulatória, utilizo muito pouco a ação anulatória. As ações que eu utilizo aqui no meu dia a dia são as defesas em execuções fiscais, principalmente exceção de pré-executividade e embargos à execução, certo? Eu não entro com ação anulatória para complicar mais a situação. Tá? Eu faço a defesa dentro da própria execução fiscal e sempre que se visa recuperar algum crédito da empresa, eu tento encaixar em um mandado de segurança onde não existe os ônus da sucumbência. Então, se eu entrar, não ganhar, eu também não perco. Onde a ação anulatória, eu vou estar sempre trabalhando numa corda bamba. Tá? A ação anulatória é aquela que realmente não dá para botar no mandado de segurança. É aquela que tem que existir uma perícia para você provar alguma coisa. Como esse caso que eu falei para vocês lá. A briga era da atestada fictícia do imóvel. Estava sendo pago em cima de um valor alto, o cliente dizia que o valor era baixo. Como é que eu vou provar isso no mandado de segurança? Não tem como provar. Isso é questão de prova pura, de perícia técnica, certo? De engenheiro e tudo mais. Então, o município estava cobrando IPTU em cima de valor. Ele entendia que era outro. Não tem o que eu fazer se não entrar com ação ordinária, certo? Declaratória de inexigibilidade de tributo, cumulada com redução de testada fictícia, com pedido de tutela antecipada ou tutela de urgência.
certo? Mas bote na cabeça que na ação anulatória você também pode solicitar, requerer a tutela de urgência de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional, que estabelece o seguinte: suspende a exigibilidade do crédito tributário, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. Que outras espécies são essas? Justamente a ação anulatória. Então, mesmo que o STJ entenda que o que se suspende a exigibilidade do crédito é o depósito integral da dívida, se você entrou com uma ação anulatória, não fez depósito de nada, mas conseguiu convencer o juiz para conceder a tutela de urgência, que já aconteceu em alguns casos nossos aqui, o que é que você faz? Pega lá essa tutela de urgência, certo? Faz uma petição lá na execução fiscal que estão cobrando de você e diz: ó, excelência, para aí essa execução fiscal, tá? Porque corre o risco do juiz lá da ação anulatória dar uma decisão e aqui Vossa Excelência dá outra decisão. Então vai ficar uma misturada geral. A gente não fala assim, né? Claro, né? Eu falo assim como estou ensinando aqui a turma aqui do escritório. Vai virar uma salada de fruta. Então, né, com vocês eu falo do mesmo jeito, que é como se eu estivesse falando com o pessoal, tá? Então, são os termos técnicos, tá? Tem que colocar os termos técnicos, né? Que é tudo blá, blá, blá. É tudo a mesma história. Não é isso? Então é isso, amigos. Eu acho que eu falei tudo que eu tenho que falar de ação anulatória aqui. Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi que muita gente chegou depois, certo? Querem fazer algum comentário, contar alguma situação da questão da ação anulatória? Deixa eu ler aqui, enquanto vocês estão pensando sobre isso, deixa eu falar aqui sobre essa decisão do STJ, que fala do preenchimento do artigo 38, né, da Lei 6830, dizendo que não é necessário fazer depósito nenhum em ação anulatória, que foi no RESP 9.628 e RESP 96.2838 da Bahia, em regime de recurso repetitivo. Ementa, processo civil e tributário, recurso especial, representativo de controvérsia, 543C do antigo CPC, ajuizamento de ação anulatória do crédito fiscal, condicionamento ao depósito prévio do montante integral, impossibilidade, violação do artigo 535 do CPC e na ocorrência. Está dizendo aqui, ó, a propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio previsto no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, posto não ter sido referido dispositivo legal recepcionado pela Constituição Federal de 88, em virtude de incompatibilidade material com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, só ia ter condições de entrar com ação anulatória quem entrasse com ação e fizesse o depósito do valor integral da dívida. Quem não fez depósito de nada nunca ia poder discutir um determinado tributo em uma ação anulatória. Aí no item 2 ele diz aqui, o STJ: a ação anulatória de débito fiscal do artigo 38 da Lei 6830 razoável a interpretação do arresto recorrido, ou seja, do julgamento do tribunal, no caso, o tribunal que ele está recorrendo, no sentido de que não constitui requisito para a propositura da ação anulatória de débito fiscal o depósito previsto no referido artigo, que é o artigo 38. Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a fazenda pública de propor a execução fiscal. Ou seja, se a minha intenção é evitar que a fazenda entre com a execução fiscal, eu entro com a ação anulatória e faço o depósito do valor integral. Se eu não fizer depósito de nada, pelo princípio da supremacia do direito público sobre o privado, não vai impedir da fazenda entrar com ação de execução fiscal, certo? Então, aí, o item 3, deveras, o depósito prévio previsto no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor,
para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do CTN, inibindo desta forma o ajuizamento da ação executiva fiscal consoante a jurisprudência pacífica do STJ. Ou seja, só inibe a propositura da execução fiscal o depósito integral. Isso pode ser feito antes da ação de execução e até se a execução já tiver sido proposta e eu quero levar a briga para a ação anulatória, eu entro com a ação anulatória também, mesmo depois, e faço o depósito lá dessa ação anulatória. Só lembrando, pessoal, que de acordo com o artigo, e não me lembro agora se é não me lembro qual é o artigo que fala do prazo da ação anulatória, certo? Do CTN. Mas o prazo é de... Você tem uma ação, por exemplo, um processo administrativo, certo? Que foi julgado contra você, certo? É 169 do CTN. Acho que tenho quase certeza que é isso, certo? Se você tem, por exemplo, você estava brigando administrativamente num processo com o fisco e naquele processo você perdeu, certo? Da data lá do trânsito em julgado, você tem 2 anos para entrar com ação anulatória, para anular decisões proferidas na esfera administrativa. Não é ad eterno, você esperar o fisco ajuizar, nada disso. Você tem, certo, um prazo também para entrar com ação anulatória, como tudo tem prazo, a não ser para o fisco que passa muito por esse negócio de prazo, apesar dos prazos de prescrição que a gente está analisando aqui, decadência. Eu acho que a próxima aula de sexta-feira, certo, eu faço aqui um calendário aqui com o pessoal, bota aí para a gente falar sobre isso, bota para falar sobre isso. Eu acho que a aula da próxima sexta-feira é sobre decadência. Eu falei sobre prescrição na sexta-feira passada, nessa próxima aí, para seguir aí a linha prescrição, decadência e tudo mais. A gente vai falar sobre decadência, tá? Que é muito bom, tá bom? Também é uma forma de extinção do crédito tributário, de acordo com o 156 do Código Tributário Nacional. Ok, meus amigos? Então, já que não restam dúvidas, tá? O pessoal dizendo aqui que a aula foi muito esclarecedora, muito obrigado pelas palavras, tá? O professor também hoje está feliz por causa de uma grande vitória que eu contei aqui no início, certo? Mas também um pouco cansado. E quero convidá-los aqui todos novamente, tá? Só essa semana, pessoal. Até o dia 25/5, quem adquirir o nosso curso, seja um advogado tributarista completo, que custa R$ 1.497 e pode ser dividido em até 12 vezes, vai fazer parte da próxima turma da mentoria, da terceira turma da mentoria, que só serão 10 alunos, tá? Essa turma agora, a segunda turma, estou com 7 alunos, na primeira turma eu abri para 5, preencheu, graças a Deus, as 5 vagas da mentoria. A mentoria custa R$ 1.997, só a mentoria, que são 6 encontros, de 5 horas cada encontro, certo? São em torno de 30 horas onde a gente só estuda a prática tributária, só prática, só o filé do direito tributário. Semana passada eu acrescentei mais uma aula extra aí, tivemos aí 11 horas de mentoria semana passada, certo? 11 horas não, acho que foram 12, cada encontro foi em torno de 6 horas, então foi quase 12 horas só, mas imagina o dia todo dia você falando só sobre prática tributária. E inclusive as pessoas que estavam lá, até estavam depois, professor, se eu soubesse, eu não teria investido tanto tempo da minha vida em pós-graduação, certo? Porque eu passei muito tempo lá e não aprendi o que eu estou aprendendo agora. O senhor está me mostrando aí as ferramentas que a gente utiliza, certo? Para oferecer o serviço ao cliente. O senhor está mostrando como resolver problemas de empresas no âmbito do direito tributário. Inclusive, acho que foi a Priscila aí que no último vídeo aí ela falou aí também, olha, faço parte da segunda turma da mentoria, certo? Então, estou aprendendo muito, as pessoas estão aprendendo demais, já estão conseguindo também, já conseguir seus primeiros clientes. Dois colegas aí da primeira turma me deram depoimentos, um disse que é contador também, que assinou 21 contratos. Então, o depoimento lá dizendo isso. E a outra colega disse que assinou a sua primeira causa lá de R$ 10.000 para fazer a defesa, né, de um cliente que eu achei muito barato, certo? Eu teria cobrado pelo menos 20, você fez muita coisa e cobrou muito barato. Essas dicas, pessoal, vale ouro. Essas dicas vocês não vão aprender em lugar nenhum. Se, por exemplo, numa aula como essa, uma Tributa Live como essa, a gente abre muita coisa para vocês,
coisas até particular nossa aqui dos processos do dia a dia. Imagina numa mentoria, onde é só você, o computador aberto e você lá com seus mentorandos falando dessas resoluções. Aí que a gente mostra toda a trajetória que você deve seguir para você resolver problema de empresa, pessoal. É muito diferente teoria da prática. É muito diferente o que você aprende em pós-graduação. Faculdade eu nem falo, porque você não aprende nada, né? E outros cursos do que você aprender na prática. São dois caminhos totalmente inversos, tá certo? É a prática que vai colocar o dinheiro no seu bolso. Ou seja, só até o próximo dia 25 agora, essa semana, né? Acho que é quinta-feira, essa semana, quem adquirir o nosso curso já estará automaticamente matriculado na turma da mentoria, vai ganhar a mentoria de R$ 1.997 de graça. Todas as pessoas que estavam comigo agora, nessa segunda turma, adquiriram a mentoria por R$ 1.997 e foi o valor que elas pagaram para ter direito a 6 encontros comigo, de 5 horas cada encontro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? A primeira turma foram 7 encontros. Certo? 7 encontros em torno de 5 horas cada encontro. Foram 35 horas. Essa turma aqui, eu acredito que também serão no mínimo 7 encontros. Porque eu estou agora faltando pelo menos ainda mais 2 encontros para completar 7. E ainda tem muito assunto para a gente conversar. É uma turma muito aí, especializada. Mas tem pessoas de todos os níveis numa mentoria como essa. Tá? Tem gente que não sabe, não tem essa experiência toda no direito tributário, começando muito do zero. Tem gente com mestrado, tem gente com 2 especializações na área tributária, com MBA na área tributária, e tem gente de todo tipo, certo? E a gente se ajuda, tá? Eu aprendo muito, ensino muito, e a gente cresce juntos. Mentoria serve para encurtar pelo menos 50% do seu caminho. Se você quer realmente aprender a prática tributária, uma mentoria como essa vai te ajudar demais, tá? Então aproveita a oportunidade que a vida te dá, certo? Eu mesmo separo uma parte do meu orçamento por mês para investir, certo, em aprimoramento, tá? Os cursos que eu faço, o último me custou R$ 11.000, uma mentoria que eu estou fazendo também. Por quê? Porque eu sei que uma sacada só numa mentoria dessa já paga muito mais o valor que eu estou investindo. É assim que pensam as pessoas prósperas, ok? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Espero que tenham gostado da Tributa Live. A equipe sempre me pede aqui, que eu sempre esqueço, isso é para eu pedir no começo, eu me lembrei hoje no final. Deixa o like aqui, isso é importante, todo mundo que assistiu o vídeo, deixa o like. Isso ajuda o YouTube a dar relevância ao vídeo, divulgar mais para mais pessoas. Se inscreve no canal, compartilha lá, aperta o sininho lá para você ficar recebendo todas as informações das Tributa Lives que são feitas toda semana. Eu coloquei como meta, esse ano, para mim, fazer pelo menos 2 Tributa Lives por semana. Tá certo? No mês de novembro do ano passado, eu vou fazer uma por dia. Fiz uma por dia, tá? Então, para tudo, desafio, né? Tudo é desafio na vida da gente. A gente acha que já tá tudo ficando bom, não precisa mais. E o que é que eu posso crescer? O que é que eu posso evoluir mais? O que é que eu posso aprender mais? O que é que eu posso ensinar mais? Tem uma lei universal chamada Lei da Evolução Constante, né? Tudo evolui, tudo cresce, nada fica parado, nada fica parado. Se você está parado, ou você está morrendo, ou você está crescendo. Você tem que crescer. Você é feito a obra e semelhança do Criador maior. Então você é a obra-prima dele. Você tem que crescer. Tá certo? Eu coloco isso como meta de vida todos os dias. Tá? E por mais que eu tenha aquele dia que a gente está mais cansado, é aquele dia que a gente força mais. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima Tributa Live, se Deus quiser. Até mais.